pessoal, esse é o Pode Crer, é o podcast da Capelania do Mackenzie. Nós estamos aqui retomando mais um episódio muito importante, e nós queremos com ele poder aí ajudar você a compreender melhor a fé cristã. Então, obrigado aí pela sua participação. Você está chegando no nosso canal hoje e eu já quero aproveitar e pedir que você esteja acessando aí o nosso QR Code que está aparecendo aí na sua telinha, e você então compartilhe esse programa com seus familiares, com seus amigos. E se ainda não curtiu o nosso programa, faça isso, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para você poder receber as notificações, e sempre que o nosso programa entrar no ar, você já será avisado para você poder participar dele. E também, querendo, pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua contribuição aí no nosso chat. Hoje nós estamos recebendo aqui a Fernanda, que você já conhece. Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bem. Estamos recebendo também o reverendo José Carlos Piacente. Olá. E também o nosso querido professor Delmárcio, que é da Escola de Engenharia. Uma alegria estar aqui com todos vocês, reverendo Judásia. O professor Delmárcio, ele está estreando o nosso programa, é nosso professor aqui no Mackenzie, certamente ele já dá aula para muitos de vocês. E hoje nós vamos tratar desse tema, que é o seguinte: minha vida é muito boa, eu não sinto a necessidade de ter uma religião. É uma objeção à fé cristã. A gente sabe que a academia e hoje na nossa sociedade, muitas pessoas apresentam algumas objeções à fé cristã. E essa é uma das objeções que nós temos, às vezes, enfrentado de maneira sutil, mas essa objeção, às vezes, tem aparecido. Trata-se aqui de uma série que nós estamos tratando com vocês, que é falar a respeito da nossa fé cristã e como que nós respondemos a várias objeções. Então, hoje, a nossa equipe aqui, os nossos entrevistados, eles então vão tratar disso. A minha vida é muito boa, então eu não preciso de religião. E eu queria, então, jogar essa pergunta para vocês. Afinal de contas, o que essa objeção significa na prática? A pessoa, quando ela faz essa afirmação, dizendo, olha, a minha vida não tem problemas, a minha vida é muito boa, então eu não tenho necessidade nenhuma de uma religião. Vamos começar com o Piacente? Mas é claro, meus amigos. Tem que ser comigo. É um grande desafio responder esta pergunta, mas ela é comum. Mais comum do que às vezes a gente dá atenção. Ela é muito gentil, às vezes vem de pessoas bastante equilibradas e que são cuidadosas no falar. Não é uma afronta deliberada no sentido de falar assim, eu não suporto a religião, eu não aguento nem chegar perto. Não, é alguma coisa até gentil. Olha, a minha vida é muito boa. Para que eu vou incomodar Deus? A minha vida é muito boa, para que a religião? Eu estou muito bem, eu estou em paz comigo mesmo, eu estou tranquilo. É uma percepção equivocada, com todo respeito, então eu também tenho que usar respeito nessa hora, sobre o que é realmente a religião, sobre o que realmente significa servir a Deus. E eu vou só aqui mencionar um único elemento para dar oportunidade para a Fernanda e o Delmárcio falar também. Olha, existe uma necessidade que o ser humano tem, que é a gratidão. E você está praticando uma vida constante de relação com Deus, torna a gratidão de fato verdadeira. Depois eu explico isso melhor. Mas com certeza eu preciso ter uma vida de prática constante diante de Deus, que é chamada de religião, porque eu preciso agradecer. A Fernanda, ela trabalha na capelania, é nossa auxiliar da capelania, então ela lida com alguns alunos, ela lida com alguns professores, com o pessoal também, os nossos colaboradores, e faz mestrado aqui no Mackenzie na área da comunicação. Fernanda, é o seguinte, se alguém chega para você e diz, Fernanda, olha, eu não enfrento
problema nenhum na minha vida, minha família é excelente, minha saúde está boa, não me falta dinheiro. Então, assim, por que eu vou precisar de Deus na minha vida? Por que eu preciso seguir uma religião? Enfim, o que você responderia? Eita, é uma pergunta difícil, profunda. Entra em vários pontos que eu acho que a gente vai abordar mais pra frente, inclusive. Mas eu vejo muito, concordando com o que o reverendo Piacente falou, e a questão, às vezes, não é rejeitando Deus, mas, de fato, a religião em si. Às vezes teve um trauma com a igreja. Então, acho que é importante entender isso. Se ele está rejeitando Deus ou se está rejeitando uma igreja, por exemplo. Muito bem. Né? Então, eu acho que esse ponto é importante. Porque aí, quando você vai ver, a pessoa, não, eu acredito em Deus. Mas o ponto dele é ali alguma coisinha, não quero ir na igreja por causa disso, disso e disso. Entendeu? Então, é importante fazer essa diferença. E eu não sei se a gente vai entrar em outros pontos, como a questão do ser humano, da gente ser pecador e tal. Acho que a gente vai entrar mais pra frente um pouquinho, né? Eu acredito que sim. Bom, Porque... depende de vocês, né? Depende do Delmárcio. Depende do Delmárcio. O Delmárcio que vai decidir. O mais curioso disso, penso eu, é que não tratar a fé como um elemento acessório, né? Mas eu acho como um princípio da nossa existência. A ideia de que não basta ir ao culto, mas principalmente criar um relacionamento com Deus. E é sobre isso, é sobre se aprofundar, é sobre buscar camadas que estão um pouco mais abaixo e não simplesmente apenas estar presente, de corpo presente em determinados ritos, em determinados... até mesmo num culto, mas entender que há uma construção de um relacionamento a se buscar, e a fé propõe exatamente isso. Ela não pode ser tratada como um elemento acessório, mas sim como parte da nossa existência. Acho que é o princípio de tudo. E eu acho engraçado porque, justamente, quando tá tudo bem, a pessoa não precisa. Mas qualquer probleminha, ai meu Deus, não sei o quê. Mais ou ou menos já pede isso. alguém pra orar, né? Tipo, ora por mim. Né? Até acho que a oração da outra pessoa é mais poderosa que a dela, ou qualquer coisa assim. Verdade. E aí não seria tratar Deus como a gente usando Deus? Ou seja, se está tudo bem comigo, aí eu não preciso dele. Né? Eu não preciso geralmente dele. é isso que as pessoas Não é pensam isso? mesmo, né? Mas está tudo bem, eu não preciso. É um equívoco. Utilitário? Com certeza. Você tratar as coisas de maneira muito pragmática. Vou fazer aquilo que dá certo. Então, se está tudo bem, eu não tenho que mexer. Time que está ganhando não se mexe. Então, não é? Agora, se alguma coisa mudou, eu preciso, então, recorrer a Deus. Mas eu ainda quero destacar a questão da gratidão. Porque se está tudo bem na sua vida, isso tem que levar você a uma resposta. Essa frase, olha, a minha vida está ótima, eu não preciso de Deus, é o oposto do que nós realmente cremos. Se está tudo bem, eu tenho que realmente falar obrigado. E a gente sabe que a palavra obrigado, ela não pode ser dita no vácuo. Para quem? Para quem? Para quem que eu estou dizendo? Eu agradeço os céus, eu agradeço... Tudo isso daí não faz o menor sentido. Agradecer ao universo? Tem que ter um objeto, agradeço ao universo. Quando você reconhece que está tudo bem na sua vida, aí que você tem que procurar Deus. Porque Ele é uma pessoa. Ele é alguém que você pode dizer obrigado, porque você está realmente obrigado para com Ele. Você tem uma obrigação. Então, acaba se criando uma ideia equivocada, que pode chegar nesse pragmatismo. Não, então eu vou procurar Deus quando não estiver tudo bem. Não, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, aluna, a sua vida está ótima. É agora que você tem que erguer a sua voz e falar, obrigado, Senhor. Até porque a graça, ela é Deus nos dá a graça, Deus tem a misericórdia de nós. Não tem uma questão de meritocracia, não é uma questão de justiça. Porque você é bom, você faz tudo correto, você vai ter mais graça do que o seu próximo. Não é sobre isso. E é isso que o reverendo Piacente falou, muito, muito importante. Ser grato é reconhecer a graça de Deus nos bons e nos maus momentos, porque sobre tudo estamos aprendendo, em todas as circunstâncias, nossa fé é colocada à prova. Nossa fé é colocada do ponto de vista da reflexão. E nos momentos difíceis, temos por hábito, acho que está intrínseco na própria natureza humana, essa ideia do sofrimento, da sensação de fragilidade, um buscar diferente.
mas acima de tudo também entender e render graças quando as coisas estão boas. Muito importante. E eu acho que quando não há essa questão da gratidão, entra muito na questão da autossuficiência, né? Tipo, ai, tá tudo bem, eu consegui tal coisa porque é mérito meu e não sei o quê. Não há esse reconhecimento que foi o Senhor, Sim. né? Quem deu. E aí... Por que alguém precisa de religião? Por que alguém precisaria se aproximar de Deus, exercer a sua fé, crer num Deus acima dele? Enfim, por que alguém precisa de religião? Porque se ela está dizendo, tá tudo bem comigo, eu não preciso de fé, ela está colocando de maneira muito restrita a questão da minha necessidade de Deus só por uma questão de luta. Eu estou sofrendo, estou doente, estou em crise no casamento, não estou indo bem nas provas, né? Estou enfrentando uma crise na minha saúde mental, então eu corro para Deus. Mas se está tudo bem, eu não preciso. Então, por que alguém precisa, então, de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Por que eu devo me relacionar com Ele e procurá-lo? Qual é a minha grande necessidade, portanto, da religião? Bom, além da questão de gratidão, nós temos o que a Fernanda já mencionou, a nossa necessidade com respeito aos nossos erros e falhas, que precisam ser isso tratados. É um ponto importante. Isso é um ponto importante. Sim, precisam ser deixados para trás. O ser humano, ele pode estar bem hoje, mas amanhã ele pode estar mergulhado na culpa. Pronto. E não tem remédio. Você não chega na farmácia, por favor, eu gostaria de alguns comprimidos para... Porque a vida muda, né? Exato. Tá tudo bem agora, 100% agora. Amanhã Existe pode não estar nada bem. Existem questões que nós não temos respostas como nós gostaríamos. Elas têm respostas objetivas em Deus. Mas existem certas perguntas que eu faço para a vida ou para a minha existência. Então, buscar a Deus ele é essencial para trabalhar quem eu sou, para responder à pergunta do que eu estou fazendo aqui. Então, eu preciso da fé. A religião é uma forma da gente tratar de maneira geral o nosso relacionamento com Deus. Mas a gente sabe que o cristianismo, vocês sabem isso também, é algo muito maior do que a própria religião. É algo muito mais relacional, como o Delmárcio falou. Eu acho que muita gente tem dificuldade também de compreender essa questão de que a gente já nasce em pecado, né? Tudo bem que sua vida tá boa agora, mas você já nasceu em pecado e você erra, né? E aí, quando você começa a falar, você já fez isso? Já? Você já mentiu alguma vez? Já? Você é pecador. E você precisa de alguém, de um salvador, de fato. Né? Independente se sua vida tá boa, não tá boa e tudo mais, independente desse reconhecimento, você precisa de alguém para te salvar desses seus pecados, desses seus erros. Pronto. E sendo a ressurreição de Cristo uma verdade, acho que a natureza humana fala muito sobre também da nossa redenção, do nosso reconhecimento sobre aquilo que somos falhos e precisamos melhorar, mas crendo em especial uma verdade absoluta. Com certeza. Então, é muito relacional mesmo. Sim. Se você toma posse dessa verdade, e é sobre isso que você professa a sua fé, você consegue, eu acho que entender que é muito além de religião. É Muito além. Muito além de religião. Interessante É isso. sobre a construção de uma fé inabalável dentro de você e que se isso estabelece como uma base sólida, a religião é um ambiente de comunidade, é aquilo que você vai se agregar aos outros irmãos em momento de adoração, em momento de louvor, em momento de reflexão, e você tira o foco da religião e coloca o foco onde deve se pôr. E isso é muito interessante. Isso que Sem o professor dúvida. Delmar está falando é dúvida. muito importante. Porque muda, a pergunta acaba sendo outra. A pergunta que está sendo feita, que a gente está tentando responder é: isso me ajuda de alguma maneira? Então ele está dizendo: não, ajuda porque eu não estou precisando. Mas a pergunta, a questão que o Delmar está trazendo é a seguinte: isso é verdadeiro? Em que isso muda a nossa questão da nossa relação com a religião? Migrar de isso não me ajuda, porque eu não preciso, para isso é verdadeiro? É olhar para o cristianismo importante. dessa perspectiva, né? Sim. Isso é verdadeiro? Então, vamos pensar assim, é isso que Deus quer, não é? A pergunta é, por que eu preciso de uma religião?
não é porque Deus de fato quer isso. Ele quer que você se relacione com Ele, que você tenha essa aproximação com Ele. Ele não quer se relacionar com você e a resposta é sim, eu quero. E é uma verdade absoluta. Sem dúvida. Que o tempo todo a gente lê nas Escrituras. Eu quero. Mas eu tenho falhas, eu tenho as minhas limitações. Sim, mas eu quero me relacionar com você. É sair da área do pragmatismo, do campo do pragmatismo, Sim. e ir para o campo das convicções, Das convicções. que é o que o Delmárcio acabou de colocar. Eu vou para o campo das convicções. Então, o meu relacionamento com Deus, ele depende não se vai funcionar ou não, Exato. não é? Não é esse o ponto, mas é o quanto é verdadeiro aquilo que o cristianismo apresenta. Deus, ele é verdadeiro, ele existe, ele é uma realidade com a qual eu posso, portanto, me aproximar, me relacionar, ainda que eu não venha ter e eu precisar de uma ajuda imediata agora. Exato. Eu me relaciono com ele, me aproximo dele, porque lá na frente, se eu precisar de ajuda, ele está lá. Se eu não precisar, não vai mudar nada, porque é uma questão de relacionamento. E não é relacionamento é bem diferente de... A gente cita até aquela questão do supermercado, né? Você vai no supermercado, pega alguma coisa e vai embora. Né? Tem gente que acha que é assim com Deus. Ah, eu preciso de tal coisa, Deus me dá tal coisa e pronto. Sabe? Isso não é relacionamento. Isso não Então, é diferente. Até a questão da própria oração, né? Você vai orar pedindo alguma coisa, tudo bem. Ou você vai orar agradecendo, tudo bem. Mas relacionamento é diferente, entendeu? Relacionamento é o que a gente tem aqui hoje, está conversando. Você conversa com Deus, você compartilha com as coisas com Deus. Às vezes você só pede as coisas para Deus, né? É diferente. Interessante. E acredito que muitas pessoas que às vezes gastam muito tempo observando as práticas e ritos daquilo que são as religiões e esquecem exatamente da essência, do fundamento do que é a sua fé cristã, em que você professa. E é sobre isso. Esquecem de construir um relacionamento e ficam olhando muito mais para uma agenda semanal da forma como eu me comporto como cristão. Sim, claro. E se você tem muda o olhar do seu ponto de vista naquilo que é a sua verdade, naquilo que você acredita, aí as coisas passam a ganhar contornos e significados um pouco diferentes. Excelente. Penso eu. Excelente, excelente. Bom, a gente vai se aproximar aí, e todo ano a gente tem isso, né? A comemoração da Páscoa. E na comemoração da Páscoa nós temos a questão da ressurreição. Né? Em que a ressurreição, para pegar a linha de raciocínio de quem faz essa objeção, em que a ressurreição de Cristo pode me ajudar, percebe? Me ajudar na minha relação com Deus. Existe algo que a ressurreição me ajuda, talvez não agora, mas essa esperança Sim. do cristianismo que traz para a gente. Eu preciso desse tema ressurreição? Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente sabe que a nossa vida aqui é extremamente passageira. É um piscar de olhos. É algo que, assim, é muito curto. Por várias razões, mesmo que você ainda viva muito. Mas você sabe que um dia vai acabar. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que a morte não vence. E a gente precisa saber disso. É o que tem que estar ocupando um lugar de destaque na nossa vida. Porque se tem uma pergunta que ela é assim, difícil, não só difícil de ser respondida, mas dolorida, existe uma solução para a morte. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que a morte não tem a última palavra. É a prova definitiva que eu preciso, sim, me relacionar com Ele. Porque é a partir desse relacionamento eu entendo como é que a morte vai ter um lugar na minha vida, mas ela não vai ter um lugar definitivo. Eu vou passar por ela. Eu vou enfrentá-la, como Cristo enfrentou na sexta-feira. Mas ele venceu, eu venço também. A vitória de Cristo é a minha. Isso daí faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
na sua trajetória. E eu penso que nós, como seres humanos, necessitamos muito, precisamos nos alimentar dessa verdade da ressurreição, que é o poder recomeçar. Eu acho que a ressurreição, ela fala, quando a gente entende claramente que a vida venceu a morte, mas é um início, é um recomeço, dali para frente tudo se fez diferente, a partir do momento da ressurreição de Cristo. E nós, como seres humanos, precisamos, acho que, desse ponto sempre de partida, porque a vida, ela é feita de recomeços. Por várias vezes, nós precisamos recomeçar, nos reestruturarmos, nos redimirmos, reconhecermos os momentos que são os falhos e buscar uma nova versão, sempre evoluindo, sempre melhorando. E acho que quando você entende esse significado da ressurreição, você também compreende para si o direito de também recomeçar de novo, recomeçar estabelecendo um relacionamento com Deus. Isso volta lá, acho, no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Não é sobre buscar a Deus nos momentos sempre difíceis, porque nem sempre recomeçar é porque as coisas ficaram ruins, mas é sobre uma tomada de decisão, um novo pensar, um novo jeito de olhar, um novo horizonte para onde caminhar. Então, acho que fica muito latente, pelo menos isso para mim, essa ideia de que quem busca na ressurreição de Cristo uma verdade, entende claramente de que essa verdade te dá a substância, a força necessária para você recomeçar a sua vida em vários momentos. Penso eu. Não é, Fernanda? Muito bom. Fê, o que você acha da fala do professor Delmárcio? Muito bom. Acho que eu não tenho nada a acrescentar no momento. Vai discordar? Ela é aluna do mestrado, aluno discorda do professor? Não, não discorda, né? E nem tem por que discordar. Acho que a fala do professor Delmárcio é muito boa aqui. Falar a respeito de ressurreição é falar de uma esperança que Deus colocou no coração de todo ser humano. Certamente. Não é? Uma esperança profunda mesmo. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A vida pode ser boa do jeito que for. A pessoa pode viver a sua vida sem nenhum tipo de sofrimento. Impossível isso, mas vamos imaginar que ela viva sem... Não, vai que é uma pessoa bem otimista, né? Existem pessoas que são extremamente otimistas, enxergam tudo pelo lado positivo. Mas nunca assim, reclama de nada, né? Mesmo assim... Mas aí, e como é que fica o após essa vida? Né? E eu preciso do cristianismo não para consertar a minha vida aqui e agora. Que isso, ela ajude muito, né? Sem dúvida. Conserta muita coisa, né? Coloca no lugar muito do que a minha vida vai ficando fora do lugar, mas a Bíblia nos garante de que algo que Deus fez por nós na pessoa de Cristo foi nos preparar para a eternidade. E por melhor que seja a minha vida nesse mundo, Ele preparou o meu coração para a eternidade. E só crendo na mensagem central do Evangelho. Porque a mensagem central do Evangelho não é um conjunto de regras que eu preciso obedecer, né? A Fernanda começou a falar sobre isso e muitas pessoas se assustam com religião por isso. Olha, eu não preciso de religião, não preciso de um conjunto de leis, de regras que eu preciso seguir para me dar bem na vida, já que eu estou bem na vida. Mas evangelho não é isso, né, Fê? Evangelho não é isso. E a gente também vive muito nessa sociedade imediatista, né? Tipo, tudo pra agora. E aí pensa muito no hoje. E justamente se esquece dessa questão da eternidade. Que tem uma vida após aqui, né? E aí? E só que as pessoas não pensam nisso. E aí é tudo pra agora, a minha vida tá boa, então vamos continuar assim. Ou tá ruim, mas... E por aí vai, né? Só que tem muitas... Então a questão é, pra gente fechar, né? Essa pergunta? Porque tem mais aqui. Mas assim, pra gente levar a discussão para o caminho que ela chegou uma vez que falamos de verdade e tudo mais. A pessoa pode até admitir, realmente eu não preciso de religião, minha vida está muito boa, mas ela precisa do cristianismo. É diferente.
quando Ela não precisa de um conjunto de regras. ela precisa do cristianismo. Ela precisa do cristianismo. Isso tem que ficar muito claro para quem Sem está nos acompanhando. Porque quando se fala de religião, está falando de um guarda-chuva que cobre uma série de práticas que não são necessariamente ruins nem desprezíveis, até porque nós praticamos uma religião também associada ao cristianismo. Existe uma prática litúrgica, existe um conjunto de doutrinas, tudo isso é chamado de religião. Mas o cristianismo que o Judácio está mencionando aqui, o reverendo Judácio está falando, esse daí é essencial. Se a sua vida está ótima, saiba, mesmo assim, você precisa do cristianismo. Porque a morte um dia vai chegar. E nesse dia... Eu estava dizendo para um grupo aí de colegas, esses dias no Mackenzie, dizendo o seguinte, que daqui a 100 anos, ninguém vai estar mais no Mackenzie. Para aquele grupo que eu estava ali, Não, seguramente, daqui a 100 anos, nenhum de vocês vai estar aqui mais no Mackenzie. Eu não estarei aqui, você não estará aqui, você vai ser promovido. Vai ser promovido para um outro mundo. E a nossa fé e as nossas convicções, que foi aqui também colocado pelo professor Delmárcio, isso vai fazer toda a diferença. Eu posso não precisar agora, de alguma maneira. Eu posso. Talvez a pessoa esteja certa. Eu não preciso agora. Sim. Mas você vai precisar. Do cristianismo, inevitavelmente. O cristianismo, inevitavelmente, você vai precisar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Eu tô lembrando da questão dos mandamentos, né? Que a gente comentou. Um conjunto de leis que eu preciso seguir e tal, né? A gente pensa na questão dos mandamentos. E aí, só que a gente precisa lembrar que é pro nosso próprio bem, né? Porque parece lá, não pode, não pode, não pode. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas não pode um monte de coisa. Mas quando você vai olhar, é pro nosso próprio bem. É sempre por seu bem. É sempre pro bem. E aí quando você olha nessa perspectiva, muda tudo. Por exemplo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Nossa, mas não pode adorar mais nada. Não sei o quê. Cara, só há um Deus verdadeiro. Tipo, não adianta você procurar outros caminhos. Tipo... Você só vai quebrar a cara. Não, tudo bem o médico falar assim, ó, você não pode isso, você não pode aquilo outro, você não pode aquilo outro. Agora Deus não pode aí não. Que coisa é essa, Senhor? Que preconceito é esse? Mas a vida é cheia de nãos. Você não pode um monte de coisas. E aquilo, o médico tá falando pro seu bem. Deus tá falando pro seu bem. Exatamente. O tempo todo Deus está dizendo para nós que a gente deve fazer dessa forma porque é o caminho de vida. Sim. E é realmente um caminho de vida. Enfim, todo mundo precisa de Deus. Todo mundo precisa do cristianismo. Todo mundo precisa da religião cristã, não é? Nós precisamos. Quem diz que não precisa não encontrou a verdade ou não entende nada sobre. Boa. E pode ser, isso. E pode ser um momento de dureza do coração da pessoa, de incredulidade. Vamos lembrar que os próprios discípulos, quando Maria Madalena veio trazer a informação de que Jesus estava vivo, os próprios discípulos não acreditaram, não deram crédito, duvidaram dela. Então é possível que aqueles que estão aí nos assistindo e quem faz essa objeção, em algum momento é o coração endurecido. Não é? Sem dúvida. Quer justificar sua ausência da presença de Deus. E que, no fundo, se conecta com aquilo. Em algum momento, e é o que nós desejamos, que ela tenha esse ponto de inflexão, de mudar isso. Sim. Porque vai ser o recomeço para ela, quando essa pessoa decidir mudar o seu de olhar esse grande absurdo, né, que é não reconhecer a Cristo como nosso Salvador e não ter e não professar essa fé. Acho que ela também recomeça e vai ter suas novas descobertas, o seu caminho de aprendizado, o seu caminho de restauração. Então nós chegamos aqui à conclusão de que todos nós realmente precisamos. Sim, do cristianismo. E a pessoa pode estar vivendo um período de ilusão e de fato a vida dela pode estar tão boa, né, sem nenhum tipo de sofrimento ou necessidade, que ela de fato não vê necessidade de se aproximar de Deus, embora a reverendo Piacente deixou claro aí que nós precisamos. Mas vamos imaginar que essa pessoa não precisa agora. Tem um escritor que ele diz assim, olha, cave o poço enquanto você não tem sede. É por aí mesmo. Cave o poço enquanto você não tem sede.
Porque na hora que a sede vier, Você não tem nem força. 2, 3 dias até cavar e a chegar na água, já era. É. Então a gente precisa sim. Então o apelo que a gente faz a todos aqueles que levantam essa objeção é que o seu coração pode estar nesse momento resistindo à verdade do Evangelho. E o nosso convite para você é que você abrace o Evangelho, que você se volte para Cristo e conheça o Salvador, e de alguma maneira você vai perceber o quanto o cristianismo é necessário, portanto, na sua vida hoje, agora e para a eternidade. Deixem aí a mensagem final aí para os nossos alunos, professores, colaboradores. Professor Delmárcio, deixa aí a sua mensagem. Vamos dar a honra para o professor Delmárcio. Que honra. Feliz Ele demais. está estreando hoje, mas ele vai voltar Vai. outras vezes, né? Pode me chamar todas as vezes que eu voltarei, porque eu ainda disse antes da gente começar que seria uma conversa abençoada. Com e de fato certeza. vamos, porque acho que a mensagem que a gente tem que passar é, primeiro, as diferenças que nos formam, nos constroem como comunidade, como seres humanos, ela nos permite que a gente tenha esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, e que ao ouvir cada um, você vai coletando aprendizados e vai montando o seu próprio mosaico, sua própria cabeça de entendimento da mensagem que nós passamos aqui hoje. E acho que, desde o início do nosso bate-papo, a ideia de não precisar de religião, ou então de não buscar um relacionamento com Deus, talvez seja um caminho perigoso. Um caminho que vai te levar à ausência de esperança. Sim. Um caminho que vai te levar a não produzir gratidão dentro de você. E, principalmente, acho uma palavra importante quando a gente fala em relacionamento com Deus, é você ter a humildade de reconhecer que somos falhos e, de coração contrito e humilde, se render à graça do nosso Senhor. Acho que esse é o ponto. Então, quantas palavras bonitas. Esperança, gratidão, humildade, relacionamento, buscar a Deus de maneira mais profunda. Então, acho que essa é a mensagem desse podcast. Se você encontra isso, digamos que você encontrou elementos suficientes para te encher de energia e de verdade você romper na vida um novo tempo de bênção. Muito bom. Fernandinho, deixa a sua mensagem ali para os nossos alunos. Eu vou puxar para a capelania. Né? Faça esse favor. Justamente para te auxiliar nessa caminhada, para te apresentar, né, esse evangelho, essa caminhada com Cristo, para conversar mais, porque aqui é um bate-papo, uma introdução, né, a tudo isso, é muito rápido. Mas para conhecer o nosso trabalho, para bater um papo, para se aprofundar e mergulhar, experimentar de fato esse relacionamento com Deus, enfim, o Senhor mesmo. Muito bom. Eu quero deixar para quem está nos acompanhando, quer sejam alunos, professores, amigos do Mackenzie, de fora do Mackenzie, não aceitem essas receitas prontas. Perfeito. Eu não preciso de religião. Talvez você tenha ouvido isso e você falou assim, vou aceitar isso, vou concordar. Não faça isso. Nós estamos num ambiente acadêmico, a gente tem que valorizar esse espírito crítico. Leia as escrituras, tire suas próprias conclusões. Eu acho que falta isso. Eu acho que as pessoas... eu não quero cristianismo, mas você já leu? Você já se debruçou? Você já procurou compreender? Eu não posso criticar um autor que eu não conheço. Então, se você ler a Bíblia, você vai encontrar as respostas que você está procurando. Faça isso quanto antes. Lá na capelania a gente tem Bíblias, tá? E você Passe por lá. Pode ganhar uma, né? Chegando lá para conversar com um dos capelães, uma das nossas auxiliares de capelania, você será muito bem-vindo, e a gente vai ter um papo gostoso ali para conhecer melhor você e poder, de alguma maneira, estreitar os nossos relacionamentos e ajudar em alguma questão que você tenha aí dúvidas, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Fernandinha, Reverendo Piacente, professor Delmárcio, que alegria, viu? Muito obrigado pelo convite. Recebê-lo hoje aqui. Me chame mais vezes. Isso.
E agradecemos aí a sua presença, a sua participação no nosso programa. Mais uma vez, pode deixar aí a sua contribuição, mandando para nós a sua pergunta, a sua opinião a respeito do nosso programa de hoje. A Capelania está sempre aberta ali para receber você, para a gente tomar um café, bater um papo. Você é muito, muito bem-vindo. E aproveite também para compartilhar o nosso programa com a sua família, seus colegas, seus amigos. E olha, Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida.